Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com a professora Ana Patrícia Magalhães, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, onde atua no curso de Sistemas de Informação, e vamos conversar sobre robótica. Ana Patrícia foi indicada pelo nosso colega de DAINF aqui, o Departamento Acadêmico de Informática, o professor João Fabro, que também trabalha com robótica. Então, Ana Patrícia é pesquisadora e vice-coordenadora do Centro de Pesquisa em Arquiteturas de Computadores, Sistemas Inteligentes e Robótica, o AXO. Atualmente, suas pesquisas estão voltadas para a robótica de serviço, engenharia de software, especialmente relacionada ao uso da inteligência artificial, IA, no processo de desenvolvimento de software e no desenvolvimento dirigido por modelos. Quem vai entrevistar ela comigo é a Carolina Ferreira, estudante de engenharia de computação na UTFPR e bolsista no projeto de extensão Rede Emílias de Podcasts. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, sim, professora Adolfo. Espero que seja tudo bem com vocês também. E seja bem-vinda, Ana Patrícia, ao Emílias Podcast, e obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? E tudo bem com você? Como que você está hoje? Oi, Carolina. Oi, Adolfo. Tudo bem? Eu fico feliz pelo convite, né? Tive a oportunidade de passar um ano aí com vocês na UTF o ano passado, então fico muito feliz de poder estar aqui, né, conversando um pouco com a comunidade da universidade. Então, Ana Patrícia, como eu falei, a gente tem pessoas trabalhando aqui com robótica. Você trabalhou aqui com o Marco, Eu foi? trabalhei com o Marco e com o João, né, com o O Fábio. Marco, joia. Então, eles É. trabalham com diferentes tipos de robôs. Você, especificamente, com que tipo de robôs vocês trabalham aí na UNEB? É futebol de Muito- robôs? São robôs para serviços domésticos? São aqueles robôs aéreos? Só dá uma ideia para a gente do que é que é. Aqui na UNEB a gente trabalha com alguns tipos diferentes de robô. A gente tem um robô que joga futebol, né? Um robô que a gente aqui trabalha com ele simulado, mas é um robô que joga futebol. A gente tem um robô que, que é o drone, né? Na verdade, ele também é classificado como um robô. E o que eu particularmente trabalho, a gente trabalha aqui na UNEB, no nosso centro de pesquisa, com outros professores, mas eu particularmente trabalho com o robô de serviço, que é o robô que realiza tarefas cotidianas, no nosso caso de trabalho, tarefas do dia a dia de uma casa, né? Então é um robô que ele precisa, por exemplo, é o sonho de consumo de todo mundo, né? Eu acho que você está aqui e dizer a ele, olha, pega uma água para mim ali na cozinha, e ele sabe onde é a cozinha, ele vai até lá, procura a água, pega a água e traz para a gente. Então, lava minha roupa, arruma minha casa, seria um Mas robô que fizesse esse tipo de tarefa. tinha aquela série muitos anos atrás, não sei se vocês já tinham nascido, mas era Os Dos Jetsons, Jetsons. e tinha uma personagem que era justamente um robô de serviços A domésticos. Rose, exatamente. É esse personagem aí que a gente tenta trazer para a vida real no nosso robô de serviço. Que legal, Ana Patrícia. E por que você entende que o estudo da robótica é importante hoje em dia? Bom, hoje em dia a gente tem robótica em quase tudo que a gente faz, né? E a tendência é que isso aumente exponencialmente, eu acredito, com esse boom aí que a gente teve recentemente da IA. Então, assim, um robô, eu aqui no centro de pesquisa e aqui acho que o que a gente está falando de um robô físico, como o robô parecido com a Rose, dos Jetsons, mas o robô não necessariamente é físico, existem robôs, né, que são softwares que auxiliam em diversas tarefas também. A gente já tem hoje robôs que recomendam coisas, que atendem o telefone, então desde esse robô até o robô físico que faz uma cirurgia, que atende uma pessoa no supermercado, num hotel, né? A gente já tem hoje, aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem uma padaria, uma delicatessen bem famosa, que tem um robô lá que recebe as pessoas. Então, aos poucos, ele começa a fazer parte, né, da nossa vida em diversos ramos de atividade,
e isso só tende a crescer. Então acho que é muito importante a gente ter um pouco, pelo menos, de conhecimento nessa área. Até no Fronteiras de Engenharia de Software, a gente teve uma entrevista com a professora que falou sobre engenharia para sistemas robóticos. Exato. A gente até teve aqui em um dos podcasts da nossa rede uma professora, Janaína Rodrigues, lá da UNB, que falou sobre engenharia para sistemas robóticos, alguma relação também. Mas a Sim. minha curiosidade é que você falou aí sobre IA, e que a gente tem acompanhado é que nos últimos anos realmente IA está de novo no verão, né? De novo na moda e estão falando bastante. Primeiro o pessoal falou mais de machine learning, chegou um momento que o pessoal começou a falar muito de LLMs, de grandes modelos de linguagem. E eu até estava conversando com o Fábio, ele disse que para o que ele faz não dá para usar muito, mas no, nos robôs com os quais você trabalha, dá para usar LLMs ou vocês usam outros tipos de tecnologias relacionadas à inteligência artificial? A gente usa vários tipos de tecnologia relacionados à inteligência artificial. Por exemplo, o como eu te falei aqui, né, o robô para ele sair daqui e ir à cozinha buscar a minha água e retornar, ele vai precisar, por exemplo, enxergar. Ele vai precisar, de diversas capacidades que a gente chama, né. Ele precisa se locomover, que a gente chama de navegar, ele precisa enxergar, que a gente chama de visão computacional, ele precisa falar, interagir com as pessoas através da fala, principalmente, né, que a gente tem aí o processamento de linguagem, ele precisa manipular, pegar um copo de água, de fato, e trazer para mim, reconhecer esse copo de água, e aí vem a visão novamente, né. Então, na visão, por exemplo, a gente usa inteligência artificial, porque a gente precisa reconhecer, objetos, reconhecer pessoas, saber, ele tem que saber que fui eu que pedi a água, então ele tem que retornar para mim, para entregar a água. Mas você falou aí dos modelos de linguagem, a gente também usa isso hoje no nosso na nossa parte de interação por voz. Então, a gente tem uma parte lá que ele responde, né, determinadas perguntas, e ele preci a gente hoje utiliza de, pegar a pergunta que foi feito ao robô e utilizar os modelos de linguagem para responder a pergunta de forma mais assertiva. Antigamente, a gente tinha meio que perguntas pré-fabricadas, né. Quem descobriu o Brasil, ele pegava essa frase quando a gente não tinha IA, né, e ele tinha que ter uma pergunta lá dentro, uma programação if, pergunta igual a quem descobriu o Brasil, a resposta é, né, Pedro Álvares Cabral. Então, hoje em dia a gente não precisa mais disso, porque a gente pode fazer essa pergunta, fazer uma interação com um modelo de linguagem, fazer essa pergunta ao modelo e receber a resposta, né, com um nível de certeza bastante alto. Então, isso tem sido bastante usado. Agora, recentemente, a gente está iniciando uma pesquisa também, que vai usar os modelos de linguagem para planejar uma determinada execução de tarefa, que a gente chama. Então, a gente trabalha muito com competições, então as competições têm já tarefas pré-definidas. Por exemplo, ele já sabe que ele vai ter que ir na cozinha buscar água, supondo, né, que isso seja uma tarefa, então a gente programa as coisas que ele vai precisar fazer entre navegar até a cozinha, reconhecer a água, pegar a água, mas não necessariamente no dia a dia a gente vai ter as coisas pré-definidas, né. Eu estou aqui na minha casa e eu quero que ele faça alguma coisa para mim, atende lá a porta, né, é uma coisa que eu desejei agora e que eu quero que ele faça. Então, para planejar também isso, que que etapas, né, compreendem completar esse objetivo que eu pedi para ele. A gente também está começando agora uma pesquisa de usar os modelos de linguagem para sugerir essas etapas e fazer esse planejamento. Então, o céu é o limite, eu acho, né, todo mundo está usando modelo de linguagem para tudo hoje, desde responder um e-mail de forma mais, né, mais bem elaborada, até fazer uma pesquisa sobre determinado assunto que você quer aprofundar, enfim, a gente só tem que ter cuidado
a resposta que vem de lá, né? Nem sempre ela é o tanto correta que a gente precisa, né? Tem gente que esquece que precisa verificar a resposta e aí Exato, deixa passar uma alucinação. exato. Mas no caso de vocês com o robô, como é que vocês lidam com a possibilidade de que uma resposta que o robô dê seja uma alucinação? Pois é, né, a gente sempre vai ter esse risco, mas assim, no caso das competições, que é o principal ponto que a gente trabalha, a gente tem um contexto pré-definido. Então a gente faz um conjunto de testes. O que é esse contexto, né? A gente chega na competição e a gente recebe: "Olha, o robô vai ter que saber desse assunto aqui". Então, a gente treina ele de acordo com aquele contexto, para que as respostas sejam mais assertivas. Então, a gente não usa o LLM, puro e simples, a gente faz um treinamento também em cima dele. Como você citou também as competições, Ana, eu queria perguntar para você qual que é o papel das competições na pesquisa em robótica. Pois é, as competições, na minha concepção, têm um papel fundamental. Assim, a gente precisa, sobre vários pontos de vista, né? Primeiro, que a gente precisa de um ambiente para a gente testar a nossa pesquisa. Então, é um momento em que a gente compara os nossos resultados com os de outras universidades. Por exemplo, né, a UTF também tem um time que trabalha com robô de serviço, e a gente todo ano se encontra e os nossos robôs competem, né? Aqui no Brasil, acho que são 9 equipes, se não me engano. Então, a gente espalhadas pelo país, né, de diversas universidades. Então, essas equipes estão todas pesquisando e desenvolvendo coisas em prol do mesmo objetivo, e chega lá, a gente consegue compartilhar, né, esse conhecimento e conversar bastante, ver, olha, assim que você está tratando isso, poxa, esse problema eu tenho também, né? Então, essas competições, elas são bem o que a gente chama de fair play, né? Bem, mais todo mundo tem claro que todo mundo quer ganhar, mas o interesse maior está no desenvolvimento da nossa pesquisa, porque somos todos pesquisadores, alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, então todo mundo tem interesse em investigar como que as outras pessoas estão trabalhando para que a gente possa crescer na nossa pesquisa também. Então, eu acho que ela é muito importante por essa questão, tanto no ambiente, um berço de teste que a gente chama, quanto um ambiente para a gente compartilhar, né, e conversar e trocar as experiências, e também para a gente ter desafios, né? Essas competições, elas estão sempre, digamos que no estado da arte, então novos desafios estão sendo criados a cada ano. E aí a gente tem também, né, que impulsionar a nossa pesquisa para conseguir vencer aqueles desafios. Então, isso motiva os alunos também a, a, a estudarem, né? E a chegarem lá com algo interessante de um ano para o outro, com aquele desafio vencido. Então, isso é muito importante também como fator de motivação. Eu vejo isso tanto nas competições de robótica quanto nas competições de programação, né. A gente acabou de ter uma Sim, final brasileira da maratona de programação, a gente tem aqui também na UTFPR um clube de programação, até uma aluna que a gente já entrevistou aqui no podcast, a Thaís Sai, ela estava lá, ganharam menção honrosa a equipe dela. E eu vejo também no caso do Fabro, né, do Marco, que eles vão lá e voltam com o troféuzinho, né, exato. é um E é assim, um a gente vê essas competições, a gente vê que são vários níveis de idade de alunos, né? Então, pelo menos na competição de robótica, a gente tem crianças de 10 anos competindo lá, é claro que com um robô muito mais simples, mas eles vão crescendo ali e tendo a oportunidade de conviver e de trocar experiência com um aluno de mestrado, de doutorado. Então, é lógico que não é na mesma categoria que eles competem, mas está todo mundo junto ali no mesmo local, na mesma semana,
mostrando os seus trabalhos, e isso é muito interessante. Eu acho que é um crescimento para todo mundo. Você vê aquelas crianças de 10, 11 anos olhando para o robô lá do, do aluno universitário e pensando, poxa, um dia eu vou estar ali, né? Então, ela já está ali projetando o que é que ela precisa fazer para entrar na universidade, para continuar naquele mundo e aprendendo, né? Isso é muito bom. Talvez fosse até interessante tentar, não sei se já fizeram isso, tentar fazer uma pesquisa de o quanto que a participação dos alunos de ensino médio lá acaba sendo um estímulo para buscarem carreiras na computação, na engenharia mecatrônica, né. Não sei se Sim, já foi sim. feito isso. Não sei também, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. E agora falando um pouco, a pessoa que escutou até agora já viu que dá para fazer várias coisas interessantes na robótica, mas qual é a formação necessária para fazer robótica, né, para participar de um grupo de robótica ou para fazer uma graduação, um mestrado. Então vamos falar um pouco sobre a sua formação, né. Você fez graduação em informática, né, como é que você escolheu esse curso? Como é que você se interessou pela área da computação? Olha, é curioso, tá? Quando eu fiz informática, tem bastante tempo, eu não vou dizer aqui, na década de 90 ainda, então a gente não tinha tanta popularização, digamos assim, do computador até, né, como a gente tem hoje, que as crianças já nascem sabendo fazer as coisas. Então, naquela época, a gente não tinha isso. A gente, hum, raramente tinha um computador em casa para que a família pudesse usar. Quando eu comecei o meu curso, na minha universidade, eu fui a primeira turma da minha universidade e não existia um laboratório com computadores, somente depois de um ano que o curso estava lá, porque eles criaram o primeiro laboratório que a gente pode usar um computador, né. Então, fazer esse curso veio muito por não por conhecimento da área, mas por uma afinidade na área de exatas, em primeiro lugar, né, uma curiosidade aí em trabalhar com algo na área de exatas. E, assim, tem algo curioso que minha mãe dizia que desde pequena eu falava que queria apertar botão quando eu crescesse, né, eu queria fazer uma coisa que apertasse muito botão e no final foi isso, né, mas eu acho que principalmente porque eu sempre tive muita afinidade com a área de exatas. Interessante. Ana, depois da sua graduação em informática, você resolveu fazer mestrado em mecatrônica e depois doutorado em computação. O que te motivou a fazer essas escolhas? Pois é. Eu queria seguir a área acadêmica, em primeiro lugar, então eu busquei fazer mestrado e depois doutorado. O mestrado em mecatrônica foi uma curiosidade, porque eu era da área de computação, né, mas, como eu falei que eu gosto de área 1, de coisas, ligadas à eletrônica, enfim, e eu não tive a oportunidade de fazer isso na graduação, então eu achei que era uma boa oportunidade de conhecer um pouco mais na área, né, eu não tinha realmente conhecimento dessa área. Então fiz o mestrado em mecatrônica, me identifiquei bastante, mas, também tinha aquele sentimento aí desde cedo de que a área de computação era a minha área mãe, né, então resolvi fazer o doutorado em ciência da computação para me aprofundar mais na minha área de formação. Mas sempre unindo as 2 coisas, sempre unindo a área de mecatrônica, no caso, com a de computação, né. Você vê que eu trabalho muito na área de engenharia de software, de, modelagem das soluções, então, o trabalho que eu fiz aí na UTF o ano passado foi a definição de uma ontologia para a área de robótica, então tem sempre um lado aí de computação envolvido no que eu faço, tá, que é a essência da minha formação, embora aplicado à robótica. Foi lá na Federal da Bahia mesmo que você fez o Foi, doutorado? foi, foi. Mestrado, doutorado. Certo. E aí a gente sempre gosta de fazer uma pergunta aqui, que tem a ver com várias
meninas, mulheres que seguem carreira na computação, que a gente já escutou coisas horríveis aqui, mas eventualmente pode ser que nunca tenha acontecido com você. Enfim, você enfrentou dificuldades na escola, né, durante sua educação ou no trabalho, que você tenha percebido, achado que se devesse ao fato de você ser mulher? Não, eu nunca tive, nenhuma situação que eu pudesse atrelar ao fato de ter sido mulher, aquilo ter acontecido. Muito pelo contrário, eu acho que, eu sempre convivi em áreas até muito masculinas, né, porque como eu comecei lá atrás, isso se hoje ainda não a gente não vê tantas mulheres nessa área, naquela época a gente via menos ainda. Então, eu sempre convivi em ambientes que tinham muitos homens, mas eu nunca senti que que eu tinha algo, assim, que havia alguma discriminação ou que eu tinha, né, sido, prejudicada por ser mulher, não. E você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação ou já participou? A gente aqui na UNEB, na universidade que eu trabalho, né, na Universidade do Estado da Bahia, a gente tem um grupo que se chama Elas nas Exatas. Não é especificamente de computação, é da área de exatas. E eu colaboro bastante com esse grupo, eu não sou, coordenadora, nem nenhuma cargo, não exerço nenhum cargo nesse grupo, mas colaboro bastante quando em mesas redondas, em palestras, em podcasts, então, a gente tem sempre feito um trabalho, bem de perto, assim, com meninas em todas as áreas, né, de engenharia, de, arquitetura, de computação, e inclusive na base, né, assim, ainda no ensino médio também, né, pra poder impulsionar e encorajar essas meninas aí a entrar na área. Muito bom, eu vi aqui tem perfil no Instagram, né, tem É, canal no YouTube, tem. deixar tudo na descrição, além do site, né, elasnasexatas.neb.br, vou deixar tudo na descrição do episódio. E essa pergunta, considerando assim eu vou contextualizar, porque eu acho que você fez graduação mais ou menos um pouco depois do que eu, né, eu tinha pouquíssimas professoras no Instituto de Computação, hoje é Instituto de Computação, na época não, nem lembro mais qual era o nome, da Universidade Federal de Alagoas, então era difícil ter uma mulher para inspirar, né, mas alguma mulher te inspirou em sua carreira? Ixi, agora você me fez uma pergunta difícil. Eh, assim, na minha carreira diretamente, você fala assim, alguma mulher da área de computação, acho que não. Mas, eu convivi com mulheres inspiradoras, né, como por exemplo minhas avós, as 2, que sempre foram, assim, incentivadoras, né, da mulher trabalhando, da mulher, tendo uma posição na sociedade, então acho que de certa forma elas me inspiraram, embora na época delas, né, não existia. Eu me lembro que quando eu fiz o vestibular, você vê como era tão difícil, né, da gente conhecer essa área. O meu avô não conseguia compreender o que era que eu ia fazer. Ele dizia assim: "Minha filha, você não vai ser engenheira, não vai ser médica, não vai ser advogada. O que é que você vai fazer com informática?" Na época o curso era informática, né. Eu não conseguia compreender o objeto, né, do trabalho. Então era muito difícil na época. O que que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação? Tanto para quem está saindo do ensino médio agora, né? Ou até para quem queira mudar para essa área, queira começar nessa área da computação. Eu diria que é uma área bastante interessante, né, para quem é curioso, para quem gosta de ver as coisas acontecerem, a gente consegue, eu acho que a computação e a robótica também, né, a gente consegue fazer as coisas e ver o resultado funcionando, isso é muito interessante. Então, qualquer um consegue
fazer, tá? Não precisa ser. A gente acha, as meninas, né? Já que a gente está falando das mulheres aqui, muitas vezes acham que, eu preciso ser muito bom em matemática, em lógica, né? Qualquer um pode programar, né? Programar é uma questão de prática, de treino, e é muito interessante. Então, eu diria para se jogar, e aquelas que têm vontade, né? Ou pelo menos experimentar um pouquinho, para ver se é aquilo que gosta. E na robótica a gente consegue unir várias coisas, né? Então a gente tem a área de eletrônica, a área de mecânica, de computação, são áreas distintas que se unem ali e que nem sempre você gosta de uma coisa, mas você gosta de outra, né? Eu estava com os alunos ontem discutindo. Eu tenho um grupo de alunos que são do ensino médio também, iniciação científica júnior, que é aquela base que eu te falei aqui da competição, né? Que eles vão e depois eles migram para fazer um curso nessa área. E existem modalidades de competição de robótica que unem, por exemplo, arte com robótica. Então, você pode fazer uma encenação de uma peça e um dos elementos da peça é um robô. Então, isso abre um leque de oportunidades aí para pessoas que talvez não tenham medo ou não tenham tanta afinidade com a área de exatas, mas gostam da área de artes, e se junta aí com a pessoa da área de exatas e as coisas, porque a gente da área de exatas também precisa, né, de outras competências que muitas vezes a gente não tem e precisam ser desenvolvidas. Então, como projetar o rosto de um robô para ele ficar interessante e amigável né? Isso não tem necessariamente a ver com área de exatas. Então a gente tem que abrir um pouco a cabeça e a caixinha e pensar que qualquer um pode trabalhar nessa área, porque ela é muito diversa, né? A gente tem muitas oportunidades aí. É verdade. Eu vou passar a próxima pergunta, que é sobre indicações. A gente gosta de perguntar para nossas entrevistadas se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, não precisa ser todos esses, uma dessas coisas tá bom, que seja da área, que não seja da área, né, que você queira indicar para nossas e nossos ouvintes. E eu vou começar indicando uma coisa que eu acho que eu já indiquei aqui alguma vez, já que você falou que assim, a robótica tem essa característica bem interessante, né, de você vê o caso do Fabro lá, que tem os robozinhos de futebol, né? Vê o robozinho se mexendo, né? Você vê as coisas acontecendo no mundo real, né? E não necessariamente precisa ser robótica para ter essa situação que você lembrando, você falando, eu me lembrei desse projeto chamado Sonic Pi. É um projeto para você fazer música. É uma linguagem de programação em que você faz música. E aí tem gente até que faz assim shows ao vivo, né? Tocando, entre aspas, a música e escrevendo programas. E claro, eventualmente você vai precisar de algum hardware, né? Por exemplo, tem gente que programa também umas luzes assim, né? A pessoa acaba sendo um DJ ou uma DJ. Tem uma mulher que eu lembro que eu já vi vários vídeos dela. Eu não vou lembrar agora o nome dela, mas ela faz shows usando Sonic Pi, luzes, várias luzes atrás e ela escrevendo, mexendo lá no programa e alterando o som. Mas enfim, Ana Patrícia, que indicações você tem para gente? Então, eu tenho indicações para várias situações, né? Eu começaria com o site da robótica, que é a nossa competição brasileira. Eu botei aqui no chat para você. O próprio, já você falou, né, desenhos e tudo mais, então os desenhos da família Jetsons talvez seja uma boa ideia para a gente ter uma noção. É claro que eles são, sei lá, da década de 70, 80, então eles tinham uma visão futurista, mas muitas coisas do que eles mostram ali se tornaram realidade, de fato, né? E aquela Rose é a nossa inspiração, que é a robô que cuida da casa.
Tem um site também, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, que não é um site, é um vídeo que fala um pouquinho. Eu gosto de mostrar esse vídeo para os meus alunos que estão começando, dos alunos de ensino fundamental, ensino médio, de iniciação científica júnior, porque ele mostra que todo mundo pode programar e que é fácil programar. Então, ele traz depoimentos de várias pessoas que são conhecidas hoje, ainda enquanto jovens, e mostra, né, como eles se desenvolveram. É um videozinho curto, eu botei aí também no chat. É isso, e dá uma visitada lá no site da Elas nas Exatas, de repente coloca aí também, Já, tá? já está. E tem várias coisas lá interessantes. Eu só fui atrás aqui enquanto você estava falando dessa questão dos Jetsons. Os Jetsons é que assim, o período que passou no Brasil, eu realmente não sei, mas o período que passou nos Estados Unidos, né, que foi lançado originalmente nos Estados Unidos, o primeiro episódio foi em 23 de setembro de 1962, né. Imagina. E foram só entre aspas, né, 75 episódios, 2 temporadas, e terminou em 63. Foi relativamente curto, né, mas Mas eu acho que aqui no Brasil deve ter sido depois, porque, quer dizer, eu não sei, né? Eu me lembro de ter assistido isso não, quando certeza que era, foi depois. quando era criança, mas também não me lembro quanto tempo isso passou. Mas de qualquer forma, devem ter episódios aí. Eu É é costumava, eu costumava ter um DVDzinho que eu mostrava para meus filhos quando eram pequenos, o pri sobre a o família primeiro Jetsons. o primeiro episódio se chama Rosie the Robot, né, é sobre a Rosie. Ele dura, deixa eu ver aqui, eu vou deixar o vídeo aqui, não sei se vai ter legenda em português, mas 21 minutos. Tem o vídeo completo aqui num canal do YouTube chamado Cartoons, aí as pessoas podem assistir. Então, Ana Patrícia, onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Você ou seus projetos, tem sites, redes sociais? Eu tenho o próprio site do Axo, né, ONEB, deixa eu pegar aqui o site para vocês. Eu acho que eu tenho aqui, axo.neb.br. axo.neb.br, fala um pouquinho do nosso laboratório. Se quiserem entrar em contato também, apmagalhães@uneb.br, meu e-mail, né? E é isso. A gente chegou ao fim desse episódio, né? Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, Ana Patrícia, no Emílias Podcast. E você quer agradecer alguém, mandar um abraço para alguém? Pode ficar à vontade. Eu agradeço o convite, né? Gostei muito do papo aqui com vocês. É sempre bom falar um pouquinho de robótica. E eu queria agradecer ao Fábio e ao Marco pelo apoio aí esse ano que eu tive em Curitiba. Foi muito prazeroso, né? Todo o pessoal aí, que eu conheci bastante gente lá na UTF, não só eles dois, né? Eles dois eu trabalhei mais diretamente, mas conheci bastante gente do curso acho que de computação. Enfim, obrigada a vocês aí também, Carolina e Adolfo. Muito obrigado. Em nome de toda a equipe do Emílias Armação em Bits, a gente agradece. E até o próximo episódio da Rede Emílias de Podcasts, ou especificamente do Emílias Podcast Mulheres na Computação. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits.
O coordenador da rede Emílias de Podcasts é o professor Adolfo Neto, que sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da rede Emílias de Podcasts.